Olá, meu nome é Amanda Teló e eu escrevi um livro. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho do porquê, como, de todo o processo e o resultado final. Vamos lá. Escrever um livro sempre esteve na minha lista de sonhos, mas sempre pareceu um pouquinho muito distante. Se tem uma coisa que eu aprendi foi que as coisas às vezes são mais possíveis do que a gente pensa. E também que a gente precisa começar de algum lugar para sonhos que parecem grandes demais serem atingidos. Mas a gente precisa de coragem. E essa eu acho que é a parte mais difícil, porque eu comecei a organizar todo esse livro alguns meses atrás, mas eu posso dizer que eu vim escrevendo ele toda a minha vida. E assim como escrever um livro não foi fácil, gravar esse vídeo também não foi. Eu gravei, eu acho que eu tô há 2 meses tentando gravar, então se de vez em quando aparecer umas cenas meio aleatórias, que de outro cabelo, outra vida, outras luzes, é porque foram gravados durante esses meses. Então isso pode acontecer. Com esse vídeo eu quero lançar oficialmente o livro, porque eu não sei nem como fazer isso. Eu tô um pouquinho tímida, eu tô um pouquinho insegura. Eu publiquei oficialmente um pouquinho, um mês atrás, mas eu basicamente não contei pra ninguém, porque esse livro começou como um teste. Um teste. Eu falei, vamos ver se eu consigo escrever um livro, ou pelo menos organizar algumas coisas que eu já tenho escrito e formar uma pequena compilação e colocar num formato de livro e testar as partes práticas, tipo diagramação, formatação, publicação e fazer esse teste. E no final eu gostei do resultado e me empolguei e falei, por que não investir um pouco mais e contar para as pessoas que eu amo, que eu gostaria que soubessem, até para as outras pessoas que talvez, assim como eu, estavam perdidas, e tipo, sempre quis escrever um livro, será que dá? E deu, eu escrevi. Então, esse vídeo é pra abrir um pouquinho o coração dos motivos e como eu cheguei até esse ponto e como você pode me ajudar nessa jornada também, né? Porque essa é a parte mais difícil pra mim, porque eu acho que eu sou acostumada a não pedir muita ajuda, a não compartilhar muitas coisas, então eu demorei, acho que muito tempo pra gravar esse vídeo, porque eu estava pensando, será que eu deveria? Será que vale a pena? Será que é bom o suficiente? Mas assim como esse livro, eu tenho que respirar e ter coragem, porque se a gente continuar assim, sempre cheio de medo do que vai pensar, será que tá bom o suficiente, a gente não se move, não conquista coisas novas, não chega onde é o lugar confortável que a gente quer estar. Então, esse vídeo, assim como esse livro, é um momento de coragem e vulnerabilidade. Então, se você estiver passando por um momento assim, também comenta aí pra gente se conectar. E se não, comenta aí pra me dar uma perspectiva do que você achou de tudo isso. Eu vou deixar, tipo, todos os links na descrição. Links pra conseguir o livro em português, inglês e todas essas coisas. Mas, antes de tudo, vamos lá. Os porquês. Então, eu trabalho com comunicação desde 2013, alguma coisa assim. Eu comecei a faculdade de comunicação e multimeios em 2012. E eu lembro que naquela época eu comecei porque eu gostava de escrever, eu gostava de criar, eu tinha um blog e tudo mais. E essa era a faculdade mais próxima dos meus interesses que tinha, tipo, na universidade pública da cidade. Então era meio que foi uma escolha, mas eu fui direcionada para um negócio que eu olhava e falava assim, não sei com o que eu vou trabalhar, não tenho ideia, mas eu sei que eu gosto de estudar. E nisso eu comecei a trabalhar com coisas que eu nem, eu acho que naquela época nem eram profissões, tipo social media manager, né, que você, aquela, qual que é a palavra em português? Alguma coisa com, quando você administra redes sociais, quando você administra redes sociais, de escrever para blogs profissionalmente, de criar esse tipo de conteúdo, de criar conteúdos para todas essas coisas e para outras pessoas. Eu não sabia que isso era uma profissão até então, mas eu acabei entrando nesse mundo e eu lembro que um dos meus primeiros estágios também foi um pouquinho mais tradicional, foi uma coisa mais gráfica, e eu lembro que a gente fazia capa de livro e tudo mais, então lá no começo já era alguma coisa. Mas enfim, eu, nesses anos de carreira, né, agora 10 anos a idade que eu comecei a trabalhar de fato com esse tipo de coisa, eu entendi muito processos, eu entendi que, na verdade, tudo é possível. Para escrever um livro, eu conheço muita gente que simplesmente tinha um artigo muito bom, expandiu, colocou uma formatação e criou um e-book muito legal, que realmente ajudava. E, tipo assim, você não precisa esperar pra ser o quê? Sei lá, não sei nem o que precisa esperar, mas pra dar uma sensação que pra qualquer projeto criativo, pra qualquer projeto, de fato, a gente tem que estar pronto. Tipo, a gente tem que ser o melhor escritor, a gente tem que saber perfeita gramática, a gente tem que saber todos os gêneros literários, a gente tem que ter lido todas as coisas possíveis, a gente tem que saber tudo, a gente tem que ir pra faculdade, a gente tem que... E no final das contas,
se a gente for esperar pra estar pronto, a gente nunca tá. Isso é uma coisa que deu pra aprender. Eu aprendi com esses clientes, essas pessoas que eu trabalhei junto, que eles vão fazendo e a gente vai aprendendo no caminho. É o único jeito de aprender é fazer. E de um tempo pra cá, eu comecei a pensar sobre como eu poderia aplicar isso na minha vida. Aí eu reformulei meu blog, virou mais um site, assim, um site, portfólio, me ajudou a conseguir mais clientes na parte do que eu trabalho. Eu comecei a organizar isso nessa forma, sem nem pensar sobre livro ainda. É que eu falei, era um sonho muito distante, era tipo, eu quero escrever um livro um dia, eu quero, irei, mas quando? Não sei. Espero que em breve. Mas enfim. E daí eu tinha todas as experiências. Só que ainda não tinha encontrado o sonho com o poder de fazer. Mas eu acho que tudo isso começou a mudar depois que eu vim aqui pra Europa. Agora eu moro em Liverpool. E aqui em Liverpool eu comecei a explorar outras partes de trabalho, me tirar da zona de conforto em outros jeitos, de fazer amigos em outros idiomas, em outras culturas, em ter relações e fazer coisas que antes eu achava que seria impossível, que nem trabalhar 100% em inglês, que muito tempo atrás, não muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive uma crise de pânico, de ansiedade quando eu tive a minha primeira aula de inglês, porque eu tinha, acho que foi, sei lá, 2018, eu tinha na minha lista, quero aprender inglês, quero fazer aquilo, tinha várias listas de coisas que eu deveria fazer. E inglês estava lá, não tinha um objetivo, tipo, por que eu quero fazer isso, mas eu sei que eu queria. E eu simplesmente fui e comecei a fazer. E eu tive uma crise de ansiedade horrível na primeira aula, que eu tive que voltar pra casa, que eu tive que ligar pra minha irmã, me levar pro hospital pra tomar alguma coisa, pra dar uma respirada. Porque foi uma crise de ansiedade. Depois, sei lá, 3 anos depois, aqui estou eu, trabalhando com clientes em inglês, tendo reuniões 100% em inglês, e eu fico assim, meu Deus, se eu contasse isso pra Amanda do passado, ela não acreditaria. E seguindo essa mesma filosofia, e com muitos incentivos, eu decidi escrever o livro. Falar um pouquinho mais sobre o livro para quem tá aqui mais para entender o que é, e daí depois eu deixo o final do vídeo para mais sobre os processos e os detalhes e etc, etc, etc. Então, eu escrevi o livro em português, onde a gente aprende a amar, um livro de contos e fotos. E eu fiz a capa, eu fiz a diagramação, escrevi, e daí eu tive a ajuda da minha irmã maravilhosa, Marina, e da minha amiga incrível, Bia, pra revisar. E daí tem outros amigos também que leram e tudo mais. Muito obrigada a todos que ajudaram no processo, diretamente e indiretamente. Basicamente, quando eu comecei a pensar sobre o livro, eu queria escrever um livro do zero. Eu tinha vários arquivos de livros no meu computador. Eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo que gosta de escrever, ou que quer ser escritor, ou que quer escrever um livro, tem vários livros começados, ou ideias, ou títulos, ou coisas assim. Eu não sou diferente, sempre tive. E só que daí, tipo assim, a coisa não ia pra frente. E daí quando eu decidi que eu queria tentar, eu comecei a escrever um livro assim do zero. E daí eu escrevi um pouquinho e tal, mas eu falo assim, gente, isso aqui vai demorar um tempo. Porque é um processo difícil, é um processo muito delicado, que leva um tempo. Então eu decidi escrever contos, porque eu estava mais acostumada, né, em vez de escrever um romance, assim, primeira vez, sabe? Uou, vamos... Não, eu falei, respira. É pra testar, é pra ser o primeiro, é pra ir com calma. Então eu peguei alguns textos que eu já tinha no meu blog, alguns textos que eu tinha escrito um tempo, alguns anos atrás, e comecei a colocar assim num novo documento coisas que eu realmente gostei. Eu falei, não, isso aqui tá legal, isso aqui faz sentido, sem pensar ainda num tema, sem nada, assim, só reorganizando essas coisas. E depois disso eu comecei a meio que lapidar todos esses textos e ver como eles começavam a se encaixar. Aí eu lembro que eu tive um momento assim de muita crise, porque eu não sabia se eu escrevia contos ou crônicas. Então no final eu falei, vou escrever no formato contos, mas eu acho que tem uma vibe crônicas. Mas esse é aquele negócio, né? Se a gente for tentar só encaixar numa das categorias, aí já também é outro processo. E eu falei, não, eu quero que seja o mais criativo possível, o mais livre. Se ele não se encaixar perfeitamente no que é pra ser um conto, tudo bem. Mas enfim, resolvi formatar como contos, né? Essa base de contos, então pequenas histórias. Eu comecei a pensar se eu escrevi em primeira pessoa, em terceira pessoa, mas daí eu pensei, cada história tem o seu jeito, cada história vai ser contada do jeito que faz sentido ser contada, então eu reformatei algumas, coloquei algumas, sei lá, mais no passado, algumas mais no presente, e criei, tipo, uma compilação que, pra mim, tinha muito o som, sabe, do amor, alguma coisa com amor, tipo,
De quando você não tá amando nada, o vazio que vem, ou de quando você tá amando muito, tudo que vem junto, e de como as coisas vão se intercalando entre elas. Agora eu vou fazer uma pausa e respirar, porque tem um vizinho na janela exatamente na frente e eu fiquei meio tímida. É por isso que eu tô gravando um vídeo, porque eu fico muito tímida. Isso é muito difícil. Parece que eu sou assim, nossa, corajosa, escreveu um livro, publicou, gravou um vídeo no YouTube. Mas, gente, é tudo um processo, porque é tudo um respirar e falar, é isso ou é nada, e eu não quero nada. Então, mas eu ainda fico bem, assim, quero me encolher às vezes, fico com vergonha. Então, depois de organizar, eu queria fazer mais como se fosse uma jornada. Por mais que não seja a mesma personagem, eu quis dar uma sensação de continuidade, de... Na verdade, é engraçado, porque uma coisa que eu aprendi na terapia é que a vida, ela é assim, essa é a única constância, né? É a inconstância. E eu queria muito que esse livro traduzisse um pouco disso, sabe? Eu não queria que fosse assim, nossa, quando você é sempre 100% no alto, quando você tá vazio é 100%. É tipo sempre esse vai e volta. Depois de organizar todos esses textos que já estavam escritos, formatar em contos e tudo mais, eu senti que faltavam algumas coisas, então eu escrevi alguns novos. Então tem várias, um pouquinho de cada coisa. Talvez você já tenha lido alguma coisa parecida, talvez seja tudo inédito, talvez você se identifique com alguma história, talvez você se identifique com alguém da mesma história. Mera coincidência, todas as coisas são ficcionais. Mas eu acho que tudo que é ficcional se inspira na vida de certa forma, em coisas que a gente gostaria de ter feito, em coisas que a gente fez, em coisas que a gente nunca vai conseguir fazer, em coisas que a gente deseja, em coisas que a gente se arrepende. Mas de qualquer forma, todas as coisas que mudam a gente, que permanecem mesmo quando tudo passa. Acho que esse é o livro, eu tento ser um resumo do meu jeito de ver o mundo e talvez um pouquinho da minha perspectiva. Uma pausa, porque eu fico pensando se tá fazendo sentido, sabe? Porque eu tô aqui conversando e daí eu me perco um pouco nos pensamentos, daí eu volto e eu fico assim, meu Deus, como é difícil, né? Gravar um vídeo também é difícil. Criar é difícil. Se manter hidratado é importante. Então, depois eu organizei tudo, formatei, senti que faltava alguma coisa na formatação, então eu implementei com algumas fotos que eu já tinha tirado há algum tempo atrás. E, que nem eu falei, esse foi o resultado. Onde a gente aprende a amar, atrás a sua inquietação constante sempre foi um lembrete do vazio que nunca se preenche. E a lombada. E depois de fazer a versão em português, agora como eu moro na Inglaterra, agora como eu moro aqui, tem alguns amigos também que falam inglês e aqui tem mais opções na questão de publicação, eu resolvi fazer uma versão em inglês. Então eu traduzi o livro e a gente tem Where Do You Learn to Love? Amanda Oliveira Teló, Short Stories and Photos. E daí eu traduzi e formatei muito parecido no final das contas. Her constant restlessness had always been a reminder of the emptiness that never fills. Eu fico emocionada. Mas a emoção grande mesmo foi quando eu recebi a primeira vez esses impressos. Tipo, tudo fez sentido, tudo valeu a pena. Foi uma sensação, assim, grandiosa, grandiosa. Vou colocar aqui um pouquinho do vídeo. O dia finalmente chegou. As cópias de autor, as primeiras de teste, finalmente chegaram. Eu pedi terça passada e hoje, terça, exatamente uma semana depois do pedido. Eu pedi duas e elas vieram separadas, não sei porquê. Acho que é aquele momento único quando você vê o seu primeiro impresso. Esse aqui ele vem com um risquinho assim na capa. Vem com um risquinho na capa. Meu Deus do céu! Gente. É um livro de verdade. Meu Deus. Para a versão de mim que pensou que nunca poderia. Felizmente você estava enganada. Para não esquecer.
Acho que o maior desafio de escrever um livro, na verdade, foi pensar sobre o que as pessoas iam pensar. Parece meio, mas eu acho que é a verdade, porque, querendo ou não, quando você escreve alguma coisa de verdade, assim, escreve colocando um pouquinho dos seus sentimentos, das vontades, dos desejos, dos pensamentos, de tudo mais, você tá se abrindo uma parte de você que muita gente não conhece. Inclusive a sua mãe. Quando a minha mãe leu o livro e ela tava comentando, ela falava, nossa, essa personagem do livro é meio depravada. Eu fiquei assim, mãe, mas tudo bem, faz parte, faz parte. Eu acho que cada um vai ter sua própria reação e essa é a beleza da arte, né? Ela não é mais sua quando você bota no mundo. Então eu tenho que, se eu quiser viver disso, e esse é o negócio, se eu quiser viver assim, eu vou ter que me acostumar. E esse vídeo, esse livro, toda essa experiência é pra começar a se acostumar. Mas antes de tudo, pra chegar até os resultados finais, acho que teve muita coisa, muitos processos e... não sei nem por onde começar. Acho que tudo começou com o baixo da pandemia, né? Acho que todo mundo... não sei se todo mundo, mas pelo menos eu me perdi muito de mim mesma nesses anos de pandemia. Eu tinha recém-mudado aqui pra Inglaterra, então eu não tive tempo de me conectar muito com o país, com as pessoas e tudo mais. Tenho meu namorado e tudo mais, mas além dele, ninguém mais fisicamente aqui, e a gente nem podia, né? Nem dava pra tentar. E eu, sei lá, eu comecei a trabalhar, comecei a ser freelancer, e eu lembro que acho que no primeiro ano da pandemia foi ok. Nos primeiros meses da pandemia foi ok, mas daí depois eu lembro que quando eu não consegui viajar no meu aniversário, que era tipo, eu queria muito fazer uma primeira viagem internacional, porque eu vim pra cá e não tinha conseguido ainda. E eu tive que cancelar por causa do Covid e tudo mais. Eu lembro que eu comecei a parar de sonhar, sabe? Porque a gente nem sabia como que ia acabar. E tudo que eu planejava, querer ver a família, não dava. Querer começar a fazer, sei lá, o curso presencial, não dava. Tudo não dava, então eu comecei a deixar os sonhos de lado. Então eu fui meio que morrendo aos poucos, mas nesse processo eu não queria, sabe? Tipo, você se vê se perdendo, mas você quer, tipo, puxar de volta. E nisso eu lembro que eu tentei tantas coisas que eu acho que não tem uma coisa que eu falo, não, essa coisa que me fez escrever um livro. Foi tudo um processo de me reconstruir, me relembrar e me reinspirar para chegar nesse ponto novamente. E então eu acho que eu gosto de pensar que foram talvez 4 coisas que me ajudaram mais. Terapia. A terapia foi, tipo, ter uma psicóloga pra conversar, pra poder me ajudar a entender tudo que estava acontecendo, a pensar mais sobre meus sonhos, a relembrar do que eu quero e não do que eu devo, de saber baixar um pouquinho as emoções, de respirar um pouquinho mais, de começar a pensar no que eu quero pra vida mesmo, não pro meu amanhã, mas no meu futuro, pra minha vida de verdade, não no agora. E eu acho que isso começou a me puxar de volta. E foram 2 anos, talvez, 2 anos e pouco de terapia. Até eu chegar num momento que eu falei, não, eu acho que agora eu consigo enfrentar o mundo sozinha um pouquinho. Às vezes dava uma saudade de terapia, porque é muito bom ter esse lugar seguro que você pode se expressar, se abrir, se acolher, ser acolhido. Lembrar que tá tudo bem, porque eu acho que às vezes a gente, com todas essas coisas, todas as possibilidades, todos os sonhos, etc., a gente se perde. Às vezes sem os sonhos também a gente se perde. Então é muito legal você conseguir encontrar alguém, encontrar um lugar que você consiga se lembrar sem precisar ser uma ansiedade, sem ser essa urgência toda. E a terapia acho que foi esse primeiro lugar, assim, que me ajudou a me estabilizar e voltar a sonhar e voltar a ter coragem e conseguir lidar com as consequências das coisas, né? Inclusive de colocar um livro no mundo, de publicar esse vídeo, de todas as coisas. A segunda coisa foi o clube de escrita. Eu comecei a participar de um clube de escrita, talvez alguns anos atrás também. Eu sou muito ruim com datas, eu sou muito ruim com nomes e com detalhes. Mas é isso, a vida. Eu comecei a participar desse clube de escrita, que era de 15 em 15 dias, e a gente simplesmente se encontrava num grupo de mulheres maravilhosas e conversava e escrevia. Tipo, a gente tinha um tópico da semana, de 15 em 15 dias, tinha um tópico, e a gente tinha, sei lá, uns 30 minutos para escrever sobre aquilo, e depois a gente lia em voz alta pro grupo. E eu lembro que os primeiros eu ficava muito ansiosa, porque eu nunca tive esse costume de ler em voz alta as minhas coisas. Por mais que eu possa vídeo no YouTube, tem alguns vídeos aqui, eu já
tem vídeos falando sobre isso, eu já tive crise de querer deletar, porque às vezes eu não sei lidar com isso. E eu desacostumei 100% a lidar com tudo isso. E nesse clube eu encontrei um lugar onde eu fui acolhida e fui aprendendo a me sentir confortável com essa expressão e me inspirar com a expressão das outras pessoas também. Então, obrigada meninas, obrigada Joyce, obrigada a todo mundo que já participou do grupo e que compartilhou um pouquinho da vulnerabilidade e que me inspirou a compartilhar também. E também tem muitas mulheres maravilhosas lá que escreveram livros. E vou deixar tudo linkado aqui embaixo, todas essas inspirações, todas as pessoas que foram incríveis, mas eu acho que ter esse lugar seguro para escrever, para pegar o hábito mesmo de voltar a escrever normal, foi muito essencial, muito essencial. Talvez você não precise estar num grupo de escrita, mas talvez, sei lá, encontrar um grupo de leitura, encontrar um grupo de amigos que vocês podem compartilhar coisas, sabe? Tipo, até no seu Instagram, às vezes as suas redes sociais são o seu local de acolhimento, se você tiver uma boa comunidade. Eu tenho que experimentar mais isso. Eu estou tentando fazer mais isso, mas eu ainda tenho um pouquinho da timidez. Mas é um processo, né? Que nem eu falei. Respira e vai. A terceira coisa, eu acho que foi O Caminho do Artista. Vou até pegar o livro aqui. O Caminho do Artista é o livro da Julia Cameron e é um livro muito, muito, muito interessante porque ele propõe exercícios de escrita, de criatividade, de várias coisas. E também uma coisa que eu acho que foi o que mudou muito a minha vida, que é um exercício de escrever todas as manhãs 3 páginas. Toda manhã você escreve 3 páginas de qualquer coisa, só descarrega a sua memória, só descarrega tudo que tá na sua cabeça, sem ninguém vai ler, é seu, tipo assim. Inclusive no livro, depois ele nem deixa você reler por um tempo, porque não seja crítico, só vai, escreve, relembra como escrever, por que você escreve e todas essas coisas. E eu lembro que no meio da pandemia, quando eu tava comecei a fazer todas essas coisas, esse livro foi uma das que me lembraram. A Siri tá me ouvindo no computador. Esse livro foi. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Não, obrigada. Ok. Enfim, interrompidos pela Siri. O Caminho do Artista tem esse exercício de escrever 3 páginas toda manhã que pra mim revolucionou. Meus caderninhos, eles estão assim, eu tô usando alguns como tripé e tem outros perdidos, mas eu tenho vários caderninhos que eu comecei a escrever toda manhã. Eu lembro que eu levava nas viagens comigo e em momentos que eu tava, sei lá, em crise, ou chorando, ou ansiosa, eu ia pro caderninho e escrevia só. Eu acho que eu nem li tudo que tá escrito, porque daí no final do livro tem esse exercício de reler, mas eu acho que eu nem tive coragem ainda de chegar nisso, porque tem muita vulnerabilidade, muita coisa assim, mas eu acho que esse exercício de descarregar e lembrar que escrever, além de tudo, é uma terapia incrível. Que, tipo assim, quando você tá escrevendo, é maravilhoso, porque é tipo um alívio, e daí você consegue entender, visualizar, pensar mais claramente sobre as coisas que estão acontecendo, que estão na tua cabeça, pesando, pesando, pesando. E quando você bota pro mundo, talvez isso te ajude a conectar com pessoas, talvez criar uma relação com outras pessoas que também se identifiquem, ou ajudar de alguma forma, inspirar, ou, sei lá, só estar no mundo, só ser uma arte no mundo que já é o bastante, né? A gente precisa de arte, a gente precisa de criatividade, a gente não sobrevive só de trabalho, comida, pequenas viagens, etc. A gente precisa de comida pra alma. E eu acho que esse livro me ajudou muito a lembrar do, tipo, como que a gente resgata essa inspiração, como que a gente se lembra, por que que a gente faz isso, por que que a gente tá bloqueado. Enfim, dá até vontade de reler e fazer tudo de novo, porque eu acho que cada vez... Eu fiz isso de novo ano passado. Toda vez que a gente vai e refaz, tudo muda. Tipo assim, a perspectiva, tudo que você escreve, os novos pontos de vista. Então, eu acho que é muito legal ter esse espaço pra descarregar. E, quarto, pessoas, muitas pessoas maravilhosas. Eu acho que uma rede de apoio, no final das contas, todas essas coisas são sobre redes de apoio, né? Mas uma rede de apoio massa, tipo amigos, que você tá assim, ai amiga, não sei por que eu tô fazendo isso, quem sou eu pra tentar ser escritora? E sua amiga fala, amiga, que isso? Não, já começou, vai parar agora? Não, você consegue sim, eu li, gostei. Daí você fala assim, tá, vamos lá, vamos fazer. E daí, tipo, a gente vai se motivando, sabe? Parece que é pouco, mas um comentário, um incentivo, a minha mãe lendo o livro, tipo, minha mãe leu o livro, daí que nem eu falei. Ela falou, fiquei meio assim, chocada com algumas coisas, mas
depois ela falou, não, mas eu fiquei cativada, a história me cativou e eu quis ler até o final. E eu fiquei assim, caramba, isso é muito, muito massa. Então ter essa rede de pessoas ao redor que não falam assim, ai, que escrever livro pra quê? Pra quê? Sabe, vai perder tempo. Não, pessoas que falam, sim, amiga, bora. Sim, vamos, por que não? Por que não? Sabe, tipo, vamos se expressar, vamos ser mais, vamos fazer tudo que a gente quiser fazer e perseguir os nossos sonhos, porque ninguém vai fazer pela gente, basicamente. Então é muito importante ter a rede de apoio, então eu agradeço muito meus amigos, todos vocês. Eu não vou citar nomes porque eu vou esquecer alguém. Já, no livro eu já fico assim, ó, gente, eu não citei todos os nomes, mas quando eu falo obrigado aos meus amigos, se você for, você sabe que você é. É simples e eu acho que no final das contas todo mundo que já passou pela minha vida, se eu lembrasse de todos os nomes, eu acho que eu escreveria tudo, porque no final das contas todo mundo fez uma diferença, todo mundo me ajudou a chegar aqui, aprender alguma coisa, aprender um pouquinho mais de mim, aprender um pouquinho mais sobre o mundo, criar um pouquinho mais de coragem. Enfim, se cerquem de pessoas, encontrem sua comunidade, encontrem seu grupo. Se alguém na sua vida te desincentiva, fica só de crítica ruim, porque, tipo assim, a gente precisa ouvir verdade. Se tiver ruim, é bom que alguém fale, ah, talvez reescrever isso, ou talvez mudar isso, mas alguém fala, você é péssimo, joga fora. Tipo assim, talvez não seja legal pro seu gosto, mas é importante ter pessoas ao seu redor que te respeitem, e que te incentivem, e que estejam lá por você de alguma forma. Então eu acho que isso me ajudou muito, porque eu tenho muita sorte dessas pessoas, que nem eu falei, tenho muitos amigos, a minha família, meu namorado, pessoas que eu conheci, assim, estranhamente na rua, que eu já fiz videochamadas, que a gente já foi em eventos juntos, que a gente já teve algum contato, assim. Eu acho que se você ainda tá na minha vida, eu agradeço demais. E até se você não tá, eu realmente agradeço, porque com certeza eu aprendi alguma coisa. Enfim, acho que esses foram, tipo, 4 motivos e contando, né, com certeza o entender o processo, de saber que é possível e de saber onde encontrar as coisas. Mas isso aí também agora a gente tem Google. Porque a gente pode pesquisar e tem muito vídeo no YouTube, gente. Tem muito vídeo no YouTube pra ajudar a gente em todo o processo. Então aqui na próxima parte do vídeo eu vou falar algumas ferramentas que eu usei, mas eu não vou profundamente nelas porque esse vídeo vai ficar um masterclass. Então, eu só vou listar ferramentas e daí eu vou fazer um post no blog, falar um pouquinho mais sobre elas e deixar todos os links. E daí, se você tiver alguma dúvida, tipo assim, você me manda uma mensagem, comenta. E se eu demorar pra responder, me desculpa, porque às vezes é coisa demais e mensagem é uma das coisas que eu ainda estou aprendendo a ser melhor. Porque eu sei que eu vacilo um pouco com os meus amigos nisso, mas enfim. Vamos se comunicar, vamos se conectar e vamos falar um pouquinho mais sobre o processo. Então, gente, eu não sei por onde começar com o processo. Eu fiz uma lista, eu tô olhando assim pro lado porque eu tô olhando pro computador. Fiz uma lista de alguns sites e programas e coisas que me ajudaram a formatar, publicar e tudo mais. Então, vamos começar com escrever. Para escrever, eu acho que eu não vou compartilhar a parte mais do escrever, porque, como eu falei, é um processo longo. Eu não escrevi um romance, assim, então eu não posso dizer que foi, quanto tempo eu demorei para escrever um livro, sei lá quantas páginas e tudo mais. Foi um processo um pouquinho diferente, mas eu vou falar um pouquinho da parte técnica. Então, eu escrevi meu livro ali no Google Drive mesmo, criei um documento ali de Word, depois eu baixei, editei, revisei, fiz ali mesmo. Dá pra usar a ferramenta de correção de texto que eles têm pra você evitar alguns erros gramaticais, então isso eu acho que é bem legal, mais prático do que escrever na mão, sabe? Depois ter que transferir coisas assim. Aí pra formatar eu usei o InDesign, que é um programa da Adobe, e ele é mais simples do que parece. Tipo assim, eu mesma, quando eu comecei a usar, eu já tinha usado alguns anos atrás com coisas de trabalho. Mas já fazia um tempo e eu falei, vamos testar. Aí a minha amiga, a Bia, ela tem até algumas aulas, porque ela vende os templates e tudo mais, então ela tem umas aulas que daí ajudam bastante a ter uma dica, uma noção. E eu também daí eu pesquisei algumas outras coisas e fui por partes. E no final das contas eu acho que se você conseguir formatar uma coisa básica, até encontrar alguém que formate pra você, se você quiser alguém, me manda uma mensagem, talvez eu te ajude. É muito prático depois pra reeditar e tudo mais. Mas eu já vi gente que criou em PowerPoint, porque daí você cria o texto, tem como criar no Canva. O único problema desses programas é que daí você, por exemplo, não vai, você reformatar, o texto vai cortar. Então lá no InDesign, o legal dele é que você pode, tipo, mudando o parágrafo, fazer uma edição aqui, e como é tudo linkado, as páginas estão todas linkadas,
Você não vai precisar, tirei um parágrafo aqui, agora aqui tá faltando um parágrafo e lá tá pegando coisa demais. Não, ele já sobe automaticamente reformatado. Então, é muito prático. Eu demorei um tanto pra acertar os lados, assim, acertar a parte das laterais, dessas extremidades, porque aprendi que no formato de Kindle, no formato de papel, de capa dura e no formato de capa mole, cada um vai precisar de uma diagramação diferente. Então essas coisinhas são meio chatas. Essa eu acho que foi a parte assim, mas também é um processo que tem muito vídeo no YouTube. Tem muita coisa que dá pra gente aprender a fazer. Tem muitos templates que você pode comprar pronto, até na própria Adobe, no Adobe Creative, eu acho que vou deixar o link também, se eu encontrar no meu blog. Eles têm, tipo, template de livro, template de revista, template de não sei o quê. Então você já tem a base e você só precisa colocar o conteúdo. Se não, dá pra você contratar alguém. Tem o Fiverr, que dá pra você encontrar gente legal no Upwork e provavelmente no grupo de Facebook. E aqui no comentário, se você quiser também, conheço algumas pessoas, posso indicar. Agora minha bateria tá acabando, então tem que ser rápido. E daí eu acho que é bom. Muitas pessoas os formatam no Canva, porque é mais prático, mas eu não gostei muito de fazer essa parte lá, então talvez procurar alguns vídeos de como fazer isso e tudo mais vale a pena pra ver se é um caminho bom pra você. A capa eu fiz no Canva porque na minha capa ela é um pouquinho mais simples. E a capa, acho que o segredo é você pegar as dimensões certas. Você primeiro precisa ter o seu livro formatado certinho, né? Quantas páginas vai ter e tudo mais, então você faz isso e daí depois você vai para as dimensões da capa. E daí a Amazon também tem uma ferramenta bem legal para você pegar as dimensões das capas. E daí você coloca o número de páginas, você quer capa dura, capa mole e os detalhes, e ele te dá o formato certinho e um arquivo para ser de base. Então, eu usei esse arquivo de base, vou deixar também o site para vocês fazerem. Todos os sites vão estar linkados na descrição. Aí, depois de você criar essa capa, você só tem que salvar as coisas certas. Eu tenho todos os detalhes técnicos que nem eu falei, precisaria de uma videoaula talvez, mas na verdade, você pode, o mais simples, no Canva tem alguns modelos e tudo mais, e se você precisar de ajuda, mensagem. E daí você também tem que registrar o direito autoral, né? É importante fazer primeiro o registro do livro, registrar o ISBN, comprar o código de barras e comprar a ficha catalográfica. Se você estiver usando a Wiclap e talvez outras empresas que revendem o livro, talvez você tenha que consultar se precisa comprar o código de barras, porque alguns deles já te dão um código de barras, então você só precisa do seu número do ISBN e já dá. E se você quiser entrar em bibliotecas ou vender em alguns outros lugares do Brasil, você precisa da ficha catalográfica. Mas tudo isso você consegue comprar direto no site que eu esqueci o nome, mas eu vou escrever aqui. E você consegue comprar tudo lá e o preço não é tão barato. Eu acho que daí sai tipo 25 pelo ISBN, mais uns 30 e poucos pelo código de barra e mais uns 60 e poucos talvez pela ficha catalográfica. Mas eu acho que é válido. Para imprimir, eu usei o KDP da Amazon. KDP da Amazon, ele é uma publicadora da Amazon que eles imprimem seu livro e revendem na Amazon para você, se você quiser. Eu acho que compensa mais usar eles como publicadora, porque quando eles revendem para você, a porcentagem que você ganha não é muito alta, assim, pelo valor do livro, mas é mais prático. Então, por agora, se eu estou vendendo na Amazon, eu estou repensando em talvez comprar umas cópias e colocar, tipo, no TikTok ou colocar direto no site, mas faço para outros dias. Mas a Amazon, ela é muito, muito legal, porque você não gasta muito e ela é bem simples aqui. Você entra no KDP, você cria uma capa mole, capa dura, depende do que você quiser. Depois, se você criar você pode linkar outras. E você vai passando por todas as etapas. Coloca o nome do seu livro, etc. Mas muito cuidado, porque alguns desses detalhes não podem ser alterados depois, que nem o nome do seu livro e tudo mais. E quando você publicar, essa vai ser a data de publicação do seu livro. Então, se você ainda quer fazer um lançamento, eu indicaria começar agora que eu aprendi, eu indicaria começar pelo formato Kindle. Você cria, você faz as suas revisões todas no Kindle. E depois você passa por isso, porque no Kindle ele é muito fácil. Você cria o arquivo no Word, você exporta no Kindle Create e você cria uma capa no Canva. Se você quiser, às vezes até mais simples, porque daí não precisa de capa e contracapa no mesmo estilo de dimensões, é mais fácil. E você testa esse processo, porque lá você consegue colocar tipo um pré-lançamento. E daí você cria os outros arquivos linkados, mas você ainda não publica, porque você consegue pedir um teste
sem precisar publicar ainda. E daí a única diferença, sei lá, né? Muitas bagunças. É que daí ele vem com essa marquinha, que não é pra revender, né? Mas esse aqui foi um dos meus primeiros testes, que ele tá todo marcado, que minha amiga, ela revisou nele. E daí ela colocou marcadores e tudo mais. Mas o único problema é que o KZP da Amazon não tá disponível para impressão ainda no Brasil. Então, tipo, eu consegui fazer isso por causa aqui do Reino Unido, que tem já a capa mole, a capa dura ainda tem que comprar de outros países da Europa. Nos Estados Unidos já tem todas as coisas, então você mora nos Estados Unidos, muitas coisas para testar, com muita rapidez e muito bom preço. Mas no Brasil eu tive que pensar em novas opções. E daí eu fui procurando. E tem vários sites que você pode se autopublicar sem precisar, tipo, comprar um lote de livros, porque eu não queria comprar um lote. Porque eu não queria, tipo, vou investir muito dinheiro e tudo mais. Aí eu encontrei esse site no Brasil, que é o Eclap, e eu gostei bastante deles, que por mais que eles demoram um pouquinho para produzir e o preço, assim, você não consegue lucrar tanto, eu acho que é uma forma bem legal de você colocar seu livro no mundo, de testar. E é legal que eles também vão para festivais, eventos e tudo mais, que nem eles vão para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, e eles tinham acabado de mandar um e-mail falando que se a gente conseguir atingir certas medalhas, eles vão levar nosso livro impresso para estar nos stands dele. Então, tipo, também é um jeito de estar numa outra comunidade de autores e tudo mais, e eu achei muito legal. Então, por enquanto, o livro está sendo vendido por lá, mas assim que eu atingir um mínimo de vendas, eu consigo colocar o livro na Amazon. Se você quiser comprar meu livro e você está no Brasil, isso é possível. Porque... E daí, se você quiser ler o e-book, dá para comprar também direto na Amazon, porque eu publiquei ele na Amazon aqui da Inglaterra em português e inglês, então se você tá aqui na Inglaterra e quiser o livro em português, ele também está disponível. Mas é isso. Antes de publicar, faça o teste de impresso, assim, eu acho que é bem legal, porque eu achei que seria mais fácil. Tipo, laterais, formatações e erros gramaticais que às vezes você passa despercebido quando você tá revisando no computador e tudo mais. Então eu acho legal você testar, mostrar para pessoas, pedir opiniões. E eu acho que investir um tempo nesse processo e talvez até conversar com algum profissional. E daí tem uma parte extra que eu tô descobrindo agora, que é o audiobook, que eu tô criando um audiobook. Eu quero gravar o meu audiobook em português. Tô meio tímida, mas é um dos meus projetos dos próximos dias, então talvez quando você esteja assistindo isso, esteja disponível na minha voz. Vamos ver se eu dou conta. Mas eu conversei com contratei uma profissional para fazer o audiobook em inglês, que também logo, acho que nos próximos dias vai ficar disponível. E eu achei bem legal que a Amazon também tem uma plataforma para isso. Amazon, quer falar mal do bilionário Jeff Bezos, mas não dá, porque o cara manja. Tem uma plataforma da Amazon chamada ACX, que eu também vou deixar linkada embaixo. E lá você consegue encontrar narradores para o seu livro, com sotaques diferentes, idiomas diferentes. Então, se você publicou em inglês ou coisas assim, você pode encontrar pessoas lá. E daí tem o preço. Eu acho que eu tenho que ver se você está linkado com uma conta brasileira, tem alguma diferença. Na verdade, eu não vi se está disponível no Brasil, mas imagino que sim, né? Não tem por que não, que é audiobook, audiolivro. Mas... E lá você consegue fazer tipo assim, eu tenho um orçamento de 50 a 100 dólares por hora gravada, ou sei lá, né, vai subindo, né? E eu quero uma voz assim, assim, assado, e daí você conversa direto com a pessoa, e daí você só paga depois que tiver o resultado. É bem legal. No Upwork também tem umas opções bem legais, e na internet em geral, mas eu achei que essa opção ela linka direto e você pode escolher pagar menos pela produção do audiobook, dividir o lucro com o narrador, você pode... distribuir só na Amazon, então você faz, eu acho que é 70% do lucro. Se você distribuir com outras pessoas, aí é tipo 30%. Então tem várias pequenas opções, que é bem legal de dar uma pesquisada e ver se encaixa em você, mas eu acho que o audiolivro é uma opção bem legal, porque muitas pessoas agora estão preferindo ler em áudio. Eu acho estranho falar escutar o livro. Não, estão lendo em áudio. Então eu acho que é uma opção que talvez ajude. Mas enfim, eu acho que eu já falei muito, a minha câmera está para desligar a qualquer momento. E é isso, gente. Peraí, vamos pegar o livro de volta. Meu livro está disponível. A minha montanha de tripé é tremenda, então se a câmera desestabilizar, já sabe, porque meus livros estão quase desmoronando. Então é isso. Meus livros estão disponíveis em português e inglês na Amazon, o Eclap. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Se possível, e se você gostar de ler, deixa um review pra mim na Amazon, um feedback lá, um comentário no produto, porque ajuda bastante na divulgação e também me ajuda a melhorar, entender, talvez melhorar para os próximos, ou entender o que eu acertei também.
Mas lembre, respeito, educação, porque o livro está disponível e está pro mundo. E não sei se esse vídeo ficou muito grande, se ficou confuso, se tá bom, se o áudio tá bom. Eu tinha comprado o microfone pra gravar esse vídeo, mas quando eu coloquei começou a dar um chiado. Aí eu falei, se eu for pensar em como eu resolver isso, eu não vou gravar esse vídeo hoje. Então eu falei, vai do jeito que é, então me desculpem se tem algum problema técnico, já faz um tempo que eu não gravo, então talvez não esteja olhando pro lugar certo, talvez esteja falando muito rápido. Mas de qualquer forma, muito, muito, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês ficarem de alguma forma interessados pelo livro, já sabem onde comprar, vocês também já sabem onde me encontrar. Então qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me deixem um comentário, me mandem uma mensagem. E muito obrigado por assistir, por me apoiar e por isso. É isso. Muito obrigada e beijos. Até a próxima. Espero que tenha uma próxima em breve.